Professor, queria te fazer uma provocação em cima disso que você falou. Concordo com todos esses riscos, mas eu tenho fontes dentro do MBL e eu quero lembrar também da minha amiga Sara Vivaco, que fez uma boa reportagem sobre a... Tem também o De Olho nos Ruralistas, pessoal que foi atrás dos esquemas de financiamento do próprio Nicolas. O MBL, ele é um partido que está sendo... O partido dele está... O Partido Missão, né? Está sendo defendido ali pela Folha de São Paulo, por pessoas da mídia corporativa, mas o que se diz internamente é que, assim, eles foram com muita sede ao pote e que já tá tendo brigas internas. Vocês podem observar que, inclusive, o Kim Kataguiri era especulado como pré-candidato ao governo de São Paulo. Foi tirado porque eu acho que o resultado do MBL não vai ser tão expressivo quanto espera o próprio Renan Santos. E o Renan Santos e o Kim Kataguiri parece que não estão no melhor momento, assim. Eles estão tendo brigas internas. Você não acha que o nosso campo progressista não tem que explorar um pouco essas informações que estão vazando? Eles tiveram relação, por exemplo, João César, o Renan Santos está tentando esconder isso, com um influenciador neonazista chamado Follock Man. Sim, saiu no Metrópolis isso publicado, e o nosso campo não fala a respeito disso. Eu acho compreensível neste momento, Pedro, porque a preocupação do campo progressista agora... É o Flávio Bolsonaro. É isso, é perfeitamente... Eu acho que neste instante, havendo munição, havendo energia, a concentração deve ser contra o Flávio Bolsonaro. Que acho que vamos falar um pouco mais sobre isso, não é? Então, acho que essa é a questão. O que eu tentei chamar a atenção, como eu sempre faço, é que eu acho que não dá para desprezar o que o Partido Missão tem conseguido. O simples fato de que no Brasil eles terem conseguido, sem uma estrutura legislativa, que eles tenham conseguido em 3 anos obter as assinaturas necessárias e tramitar todo o processo devido para a criação de um partido, de uma legenda oficial, Pedro, não é pouca coisa. Professor, deixa eu emendar aqui, ainda na linha do Caiado, porque não há dúvida que sobre o Renan, eu mesmo já tenho falado ali nos meus vídeos, já o Pedro é prova, há 2 meses e tal, mas eu senti um abandono do status quo, eu senti um abandono do Renan Santos. Mas e por que eu acho que eles estão embarcando no Caiado? Por causa disso que eu falei, que ele é mais estável, vamos colocar assim. Mas onde eu estou querendo chegar, professor? Hoje saiu uma pesquisa nova ali da BTG Nexus, se eu não estou enganado, onde coloca o Caiado, na ausência do Flávio, coloca o Caiado em empate técnico com Lula. O que o senhor acha dessas pesquisas e será que o antipetismo que reina forte no Brasil não vota até no cachorro caramelo, para não ter que votar no Lula? Quer dizer, vota no Caiado, vota no Renan, vota no Senhor dos Anéis, qualquer um. O que o senhor acha disso e dessa pesquisa de hoje? Essa questão assim, é fundamental, Marcelo. Essa de fato, eu tenho proposto que a eleição em 2026 dependerá de 2 fatores. Um, deve ser trabalhado pelo atual governo. E se for trabalhado bem, pode render frutos muito recompensadores, que é a discussão da soberania. Mas podemos falar disso daqui a pouco. Você está trazendo a questão do antipetismo. O segundo ponto que eu acho que será decisivo para esta eleição agora é o antilulismo. Mas aqui, Marcelo, eu proponho que nós pensemos no antilulismo não apenas como uma resistência à pessoa física Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade, como pessoa... Não, calma. O Lula não vai cair ainda não, Marcelo, calma. Como pessoa física, ao que parece, os que convivem ou já estiveram com o presidente, ele é muito afável, muito agradável, muito sedutor. O próprio Ciro Nogueira disse que não encontraria o presidente Lula porque depois de 10 minutos estaria totalmente de acordo com o presidente. O antilulismo, portanto, não me parece ser algo direcionado ao Lula, mas o Lula incorpora algo que no passado se chamou antivarguismo no Brasil, antiperonismo na Argentina, mais recentemente anti-López Obradorismo no México. É assim, Marcelo. As elites latino-americanas são constituídas de uma forma tal que elas preservam a mentalidade escravocrata em 2026. Para a elite latino-americana e, portanto, para a elite brasileira, é inconcebível você imaginar um governo
que melhore de maneira substantiva a vida do povo trabalhador. Todas as grandes crises do Brasil, a partir de 1930, são crises que caminham nesse diapasão. Veja, 1930, a Revolução de 30. Em 1917, houve a primeira greve geral no Brasil. Foi a greve geral na cidade de São Paulo. Em boa medida estimulada por imigrantes, sobretudo italianos, com experiência sindical. E havia um clamor das classes médias urbanas e das nascentes classes proletárias para uma participação mais efetiva na vida política brasileira. As eleições em toda a República Velha, de 1889 a 1930, eram eleições no bico da pena, eram todas fraudadas. A Revolução de 30 é uma forma de acomodar esse clamor. As classes médias são incorporadas ao Estado, sobretudo na categoria do funcionalismo público, inventada por Getúlio Vargas na acepção moderna, e o povo trabalhador recebe, ao longo do período getulista, a CLT e o pleno reconhecimento dos direitos ao trabalho. Com a redemocratização, entre 45 e 64, há uma situação similar. Pela primeira vez, o Brasil se torna um país mais urbano do que rural. Isso ocorre na década de 50, durante o governo do Juscelino Kubitschek. Começa a haver uma organização muito mais sólida da classe trabalhadora e da sociedade civil e começa a haver uma disputa real de projeto de país, uma disputa real. Para quem trabalha, Marcelo e Pedro, no período compreendido entre 1961, renúncia do Jânio, e 1964, o que mais se discutia no Brasil era a Revolução Brasileira. Há um conjunto de livros que tem o mesmo título, A Revolução Brasileira. No Nordeste, as ligas camponesas do Francisco Julião estavam armadas e preparadas para o que desse e viesse. Havia, de fato, uma questão muito séria, e essa questão dizia respeito a um projeto de país, reforma agrária, reforma educacional, alfabetização em massa. Em janeiro de 1964, na antevéspera do golpe, uma das razões principais do golpe é que o presidente João Goulart, num decreto que vale a pena ler, Pedro, não chega a meia página, ele estabelece o Programa Nacional de Alfabetização. E ele diz assim no decreto: o Programa Nacional de Alfabetização seguirá, ele não fala método, como nós falamos hoje, no decreto ele diz, o sistema Paulo Freire. Isso, Marcelo, teria sido uma revolução, porque se assim fosse, o Brasil ganharia 30% a mais de eleitores, porque em 64 você só votava se fosse alfabetizado. O golpe, em boa medida, é uma resposta ao Programa Nacional de Alfabetização. Toda vez, Marcelo, em que há qualquer governo que pense em reformas estruturais para redistribuir a renda, para tornar o Brasil um país mais fraterno e solidário, mais igual, há uma reação violenta das elites, geralmente por meio de golpe militar. Então, é isso que estará em jogo. Qual é o limite do lulismo? Se o lulismo se mostrar mais forte do que nós pensamos, teremos um segundo turno muito disputado, ou entre Lula e Caiado, ou entre Lula e Flávio Bolsonaro. Se o lulismo não for capaz de superar o desejo real da população brasileira de transformação, o Lula vence no primeiro turno. Eu creio, então, que nós estaremos discutindo a soberania e os limites e a força do antilulismo. Vai ser uma coisa muito preocupante, Marcelo. Nós estamos em 2026. Nós temos uma elite capitalista que não aceita a reforma agrária, que a primeira reforma, historicamente, a primeira reforma feita para o pleno desenvolvimento do capitalismo é a reforma agrária. A reforma agrária não é uma petição comunista, ela era uma necessidade do desenvolvimento do próprio capitalismo. E nós temos uma elite capitalista que, por um motivo exótico, não deseja ver o mercado interno crescer. Então, o que estará em jogo, creio, é de fato o antilulismo. A tarefa do governo é demonstrar politicamente que o antilulismo apenas será capaz de criar o que eu tenho chamado, e chamo no livro, Pedro, da pinochetização do país. O projeto do Flávio Bolsonaro é levar adiante o projeto que Paulo Guedes não conseguiu. É a pinochetização do Brasil. Se esse projeto for levar adiante, homenageemos o Ignácio Loyola Brandão, que completa 90 anos este ano. Ele tem uma das mais importantes distopias da literatura ocidental. Não verás país nenhum. Se a direita voltar... Professor,
É isso. Queria te fazer duas perguntas, uma em cima do seu livro, mas antes dela, a gente recebeu aqui o nosso colega William de Luca, lá do ICL, e ele falou uma coisa pra mim que eu acho bem interessante, né? Que o Lula ganhando a eleição para um quarto mandato, ele acha que a sucessão vai ser uma espécie de peronismo à brasileira. Vai ter lulismo de centro, vai ter lulismo de esquerda, vai tal como o Chicabon vai ter sorvete no palitinho para todos os gostos dentro da esfera do lulismo. Queria saber se você pensa nesse aspecto, porque a eleição do Lula nesse momento, e com todo respeito aos nossos amigos de esquerda, não é só uma eleição da esquerda, né? Quando a gente fala do campo progressista, tem o Alckmin, pô. Tem a Tebet. Ótimo. Muito boa pergunta, Pedro. Vamos lá, vamos. Depois eu vou fazer a pergunta, mas é referente ao teu livro, mas queria te colocar essa primeiro. Não tem pressa nenhuma. Vamos pegar esse touro a unha. Vamos lá. O peronismo. Para que realmente se entenda o peronismo, você tem toda a razão. O Perón governa de 1946 a 1955. É deposto. Passa um longo período no exílio, protegido pelo generalíssimo Franco, se você acreditar. Quando ele volta em 73, confere aí, Pedro, ele volta em 73 para a Argentina. Há um episódio absoluto... Olha aí o João Vicente fazendo uma participação especial. Aí dá um beijo no pai, filho. Olha, ele está com essa blusa aqui, Pedro, mas ele vai dormir hoje, ele vai acordar amanhã, vai olhar no espelho e vai dizer, acordei tricolor! Não, eu faço agora. No espelho. Acordei Flamengo, nunca tricolor. Aí, ele volta no aeroporto de Ezeiza e há uma multidão que espera por ele. E do peronismo, há então um peronismo. O exílio do Perón é de 55 a 73. Isso, então a minha memória está boa. Isso mesmo. Ele volta em 73, é eleito, morre pouco depois. E a Isabel Allende, a Isabelita... Sim. Não, a esposa substitui um desastre. Mas há um peronismo de esquerda, de luta armada. Há um peronismo de direita. Há um peronismo de centro. Há um peronismo que é apenas peronista. Isso é baseado no carisma do Perón. Mas vamos lá, Marcelo. Por que é que o peronismo é uma força ainda hoje atuante na política argentina? Porque ele é. Pedro, entre 1946 e 1965, eu tinha os dados de cabeça, não vou nem arriscar agora, porque eu vi isso há muito tempo. O número de escolas de tempo integral, de creches, de centros de lazer, de centros de acolhimento do trabalhador, de organizações sindicais, por exemplo, a Confederação General de los Trabajadores, ainda hoje na Argentina, é uma força. O Perón foi o primeiro governante da Argentina, o primeiro presidente da Argentina, que com todos os limites, populista, todos os limites, ele foi o primeiro que incluiu o povo pobre no orçamento do Estado. E em 9 anos, ele realmente transformou a vida de um sem fim de pessoas. Quando a Cristina Kirchner foi presa, estava em prisão domiciliar, uma multidão se reuniu à janela da Cristina Kirchner e cantava um hino peronista, que é mais ou menos como aquele hino do Getúlio Vargas de 1950. Bota o retrato do velhinho na parede, sabe aquela música? O peronismo permanece sendo uma força porque foi a única vez na política argentina em que houve um presidente que efetivamente estava ao lado do povo. Claro, e com várias, com a Eva Perón, com seu carisma absolutamente excepcional. E qual era o principal papel da Eva Perón? Era estar próximo dos pobres, dos descamisados, daqueles que nunca tiveram nada. Então, essa força do peronismo é muito grande. Agora, vamos lá. Eu tenho uma projeção otimista, que eu reconheço que é irresponsavelmente otimista. Você concordaria comigo, Marcelo e Pedro, e não contemos para ninguém isso, só entre nós três aqui. Só entre nós três e quase 200 pessoas ao vivo, vamos lá. Vocês concordariam comigo que o terceiro governo do Lula caminhava para um desfecho melancólico, próximo ao fracasso, com uma desaprovação crescente, sem nenhuma marca efetiva de governo? Até o furo do Intercept, sim. Isso. E não somente isso, até a ação do Eduardo Bolsonaro, não é isso? Sim. Então, na verdade, Eduardo e Flávio estão para o presidente Lula como o presidente Trump para o Xi Jinping. Eu estive há pouco tempo na Universidade de Pequim e os colegas me contando
qualquer ambiente acadêmico as pessoas contam piada, é evidente, né? A piada favorita dos meus colegas chineses era a seguinte piada: fez-se uma eleição rigorosa para decidir quem teria sido o melhor e mais importante presidente da China. A dúvida era Mao Zedong ou Xi Jinping. Quem você acha que ganhou, Pedro? Trump. Trump. Donald Trump é o melhor presidente que a China jamais teve, porque o Trump está levando o mundo a confiar na China mais do que nos Estados Unidos. Então, só entre nós aqui, não vamos contar para ninguém. Quando o Biden era presidente, estava mais difícil para a China, né? Olha, quando o Obama era o presidente, estava mais difícil para a China. O Trump veio para ajudar. O Macron, há uns 4 meses atrás, depois do anúncio de um tarifaço contra a França, o Macron se reuniu com o Xi Jinping e pediu que o Xi Jinping investisse em infraestrutura na França e que compartilhasse tecnologia. Isso é a mágica do Donald Trump. Então, o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro estão para o Lula como o Trump para o Xi Jinping. Porque o presidente Lula teve, agora reconheçamos, o presidente Lula foi reconhecido pelo Washington Post, pelo New York Times, pela União Europeia. O presidente Lula, antes do Irã dar uma surra histórica nos Estados Unidos, o presidente Lula foi o primeiro a dizer não, aqui não, e manter um comportamento altivo que trouxe para o governo do presidente Lula uma lufada de ar fresco. Pedro, o governo do presidente Lula chegaria aos frangalhos na eleição. Você concorda comigo? Chegaria. Por quê? Porque eu creio que o campo progressista comete um erro. Qual? O erro é o seguinte: é evidente que E uma coisa que eu te faço adicional, além do erro do campo progressista, é culpa do Lula essa desaprovação? Então vamos lá. Vamos lá. A frente ampla, ela é sempre problemática. Recordemos que no segundo turno, o presidente Lula seguiu o conselho da senadora Simone Tebet e deixou de usar vermelho, passou a usar branco. Já era um signo do que seria o governo. Sim. Qual é o erro que eu vejo no campo progressista? Pedro, desde o primeiro dia do governo, você concorda que a direita e a extrema-direita mantêm um governo sob pressão cerrada, 24 horas por dia, 7 dias por semana? Então, o governo precisou realizar concessões para este campo. O campo progressista, como nós apoiamos o presidente Lula e como nós esperamos muito que ele vença no primeiro turno, muitas vezes nós não realizamos a pressão que precisaria ser feita, porque nós pensamos, não, calma, a extrema-direita já pressiona tanto que vamos dar um respiro. Só que na política não há espaço vazio. Se nós, do campo progressista, não pressionamos o presidente Lula, não vamos às ruas, o que acontece? O governo é capturado, o governo se torna um governo de centro-direita. Até ontem, o terceiro governo do Lula era hegemonicamente o governo de centro-direita. Vocês concordam? Sim. Então, a projeção que eu faço, ou então eu diria como Martin Luther King, I have a dream. O sonho que eu tenho é que assim como o meu filho acorda e não se descobre Fluminense, que o presidente Lula acordará no dia 1 de janeiro de 2027, tendo sido reeleito no primeiro turno, olhará para o espelho fazendo a barba e dirá para si mesmo: Lula, é o último mandato. A política mudou, o Brasil mudou, o mundo já não é mais o mesmo. Não é mais possível conciliações macunaímicas, não é mais possível acordos improváveis. O que nós precisamos, a partir de agora, é apostar no conflito dentro das regras democráticas como forma de governo, e precisamos fazer, pela primeira vez na história dos governos do PT, um governo decididamente de centro-esquerda. Um governo decididamente de centro-esquerda derrotará a extrema-direita para todo sempre neste país. Porque, Pedro, vamos lá, convenção do Flávio Bolsonaro, você pode me dizer o único projeto que ele tem anunciado? Não tem. Soltar o pai dele. Além de dar telefone celular para as mulheres? Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com.
Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!